Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Então, retomando os trabalhos da sessão das 9 horas do dia 14 de abril, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, nós vamos fazer o julgamento agora do item 38 da pauta, recorrente KLM, Companhia Real Holandesa de Aviação, relatora conselheira Andréa Mourão. É um processo para o qual houve pedido de sustentação oral por meio de um vídeo gravado. Então, a relatora vai ler, a conselheira vai ler o seu relatório e depois nós assistiremos à sustentação. Vamos lá, presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ São Paulo. O crédito tributário lançado se refere à exigência do imposto de renda retido na fonte, no valor de 321 mil, incluindo multa de ofício de 75%, juros de mora, decorrentes da falta de recolhimento do imposto de renda retido na fonte. A apuração do crédito tributário decorreu de constatação de incompatibilidade dos valores de retenção na fonte declarados em DIRF em comparação com os valores declarados em DCTF ou recolhidos. Eu reproduzo o quadro do termo de verificação fiscal com os valores das diferenças encontradas por Código de Receita e também com os valores mensais encontrados. Em sua impugnação, conforme sintetizado pela própria contribuinte, a interessada concentrou seus argumentos nas questões referentes ao Código de Receita 8045 e quanto aos Códigos de Receita 1708 e 3208, informou que efetuou o recolhimento dos valores devidos após o início do procedimento fiscal, conforme se observa do trecho a seguir. A DRJ analisou as razões apresentadas pela interessada na impugnação e decidiu pela sua improcedência, mantendo integralmente o crédito tributário exigido. Eu transcrevo aqui a ementa do acordo. Em sua defesa, a contribuinte, no recurso voluntário, em sua defesa, a contribuinte reitera as razões já apresentadas em sua impugnação. Discute os seguintes pontos resumidos a seguir. Em relação ao Código de Receita 8045, ela coloca um título, dispensa de retenção do imposto de renda. Esclarece que os pagamentos teriam sido efetuados a títulos de comissão corretagem pela venda de passagens, excursões ou viagens, que não se sujeitam à retenção de imposto de renda pela fonte pagadora, nos termos da INSRF 153 de 1987. Reproduzo o dispositivo. Acrescenta. Aqui ela faz todo ela traz várias razões que serão melhor apreciadas no voto. Eu reproduzo esses itens aqui que ela discute. Eu posso passar para o próximo item, presidente? Conclui. Entretanto, tendo sido cabalmente demonstrado que não podem ser exigidos da recorrente os valores de retenção na fonte lançados, por expressa vedação da INSRF 153 de 87, deverá esta parte do auto de infração ser cancelada, com o expurgo de toda a cobrança referente ao Código 8045. Ainda em relação ao Código 8045, ela defende a inexigibilidade do tributo. No caso de ser mantida a autuação, no que se refere à retenção da fonte no Código de Receita 8045, defende que deverá ser determinado o cancelamento da exigência do valor principal, mantendo-se somente o lançamento da multa de ofício e dos juros de mora, nos termos do parecer normativo COSIT número 1, de 2002. Em relação aos Códigos de Receita 1708 e 3208, as alegações se referem aos pagamentos desconsiderados. Sustenta que teria agido de acordo com o que determina o CTN ao efetuar os pagamentos acrescidos dos juros moratórios e da multa de mora de 20%, de que trata o artigo 61 a 9.430. Opõe-se à aplicação da multa de ofício de 75%,
prevista no artigo 44, inciso 1º da 9430, defende que a multa de ofício seria devida apenas após a lavratura do auto de infração e que os pagamentos teriam sido efetuados em momento anterior, mesmo que já tivesse sido iniciado o procedimento fiscal. Alternativamente, entende que os valores pagos a título de principal e juros moratórios deverão ser considerados, devendo ser cobrada apenas a diferença entre a multa de ofício e a multa de mora recolhida, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, em função da cobrança em duplicidade de crédito tributário extinto pelo pagamento, nos termos do artigo 156, inciso 1º do CTN. Cita a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais para ilustrar sua argumentação. As conclusões são basicamente essas aqui, que ela fala mesmo, eu reproduzo, que é assim, que eu já relatei, né? E ao final, eu vou detalhar isso no voto. E ao final, eu reproduzo aqui os requerimentos da interessada. É o relatório, presidente. Ok, obrigado. Vou colocar aqui então, compartilhar o vídeo do sustentação oral. Ilustríssimos conselheiros e conselheiras, primeiramente, bom dia. A autuação versa sobre o não recolhimento do imposto de renda retido na fonte, né, do suposto não recolhimento do imposto de renda retido na fonte, foi dividida em 3 códigos, né, o Código da Receita 8045, 1708 e 3280. A autuação foi dividida na cobrança de valores referentes a esses 3 códigos. O código 8045 foi apurado pela Receita Federal mediante o confronto da DCTF apresentado pela recorrente e da declaração de imposto de renda retido na fonte, declaração de retenção na fonte, também entregue pela recorrente. Em suma, teve uma divergência de valores entre essas 2 declarações, porque parte do imposto declarado na declaração de retenção na fonte não foi declarado na DCTF, pois a retenção não era de responsabilidade da recorrente, conforme foi exemplificado melhor no recurso e também nos memoriais entregues aos conselheiros. Ocorre que a obrigatoriedade da retenção ela não está prevista, né? Na verdade, a ausência da obrigatoriedade ela está prevista na Instrução Normativa número 153 de 1987. E além disso, o artigo 15 da Instrução Normativa 670 de 2006, vigente à época dos fatos, determinava que, após o recolhimento por parte do prestador do serviço, este deveria enviar o comprovante ao tomador de serviço, no prazo de 1 mês. Né? O tomador de serviço ele deveria fazer constar na declaração de retenção da fonte o valor desse imposto, mas não era obrigado a reter, pois não era o contribuinte nem o responsável nessa operação tributada, né? nessa relação tributária. Então, como a empresa não era a responsável pelo recolhimento, houve a divergência nas informações da DCTF com a declaração de retenção, pois o imposto efetivamente recolhido não englobou esses valores, pois a empresa não era responsável pela retenção. Né? Está salientar que a lei ela não determina essa obrigatoriedade por parte do tomador do serviço na retenção, e a instrução normativa, ao dispor que isso deve constar, né, devia pelo menos constar na declaração de retenção, embora não fosse responsável o tomador do serviço, não pode criar uma obrigação reversa no sentido de que o prestador do serviço não enviando o comprovante ao tomador, este fica responsável pelo imposto, não faz sentido nenhum. Então, pelo simples fato de comprovar
que os serviços prestados não estavam sujeitos à retenção e ao recolhimento por parte do tomador, já afasta por completo a autuação. Está salientar que isso foi amplamente abordado na impugnação, foi objeto de pedido de perícia que foi indeferido pela DRJ. Além disso, foram apresentados os documentos necessários para comprovar essa situação. E, em sede de recurso voluntário, a empresa ainda apresentou mais documentos para comprovar a desobrigatoriedade na retenção. Então, com relação a essa parte da autuação, ela deve ser afastada, pois ficou comprovado que a divergência entre a DCTF e a declaração de retenção se deu unicamente pela desobrigatoriedade da empresa em reter o valor desse tributo. Com relação aos outros códigos, os outros códigos de cobrança informados na autuação, a empresa já recolheu o valor principal acrescido de juros e multa de mora. Portanto, não pode a fiscalização simplesmente ignorar esses recolhimentos por terem ocorrido no curso do procedimento fiscal. Tanto a recorrente não se beneficiou da denúncia espontânea, ao contrário do alegado pela autoridade fiscal e também e reconhecido pela DRJ, que foi recolhido o valor da multa de mora, a multa de mora que também é afastada pela denúncia espontânea, segundo entendimento majoritário do STJ. Portanto, o recolhimento realizado pela empresa no que concerne aos outros códigos, cujos valores da autuação são menores, eles devem ser reconhecidos e abatidos caso seja mantida alguma parte da multa de ofício, o que se admite apenas para argumentar, pois quando a empresa realizou o recolhimento, como não havia auto de infração lavrado, não há que se falar em multa de ofício. E tendo recolhimento sido acrescido dos juros e multa de mora, por óbvio que englobou todas as importâncias devidas na época do recolhimento. Então, devem ser levados em consideração para afastar também essa parte residual da autuação. Sendo essas considerações, que eu peço o provimento do recurso voluntário. Muito obrigado e um bom dia. Então, pode ir ao voto, André. Eu só gostaria de comentar que eu achei bem interessante esse processo, que eu já analisei diversas vezes na questão do Código 8045, mas sob o ponto de vista do prestador do serviço. Aí foi a primeira vez que eu analisei sobre o tomador do serviço. Aí vieram várias dúvidas, que eu espero, várias questões, que eu fiquei me perguntando, que eu acredito ter respondido a essas questões no meu voto. Vamos lá. Eu conheço do recurso voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito, a autuação discutida nos autos decorreu da constatação de diferenças entre os valores do IR-fonte declarados em DIRF e na DCTF, no ano calendário 2007, relativas aos códigos de receita 1708 e 3208. Faltou 8045 aqui. 8045, 1708 e 3208. Em seu recurso, a interessada apresenta duas argumentações principais. Pretende demonstrar a inexigibilidade do IR-fonte relativo ao Código de Receita 8045, tendo em vista que a fonte pagadora não é responsável pelo recolhimento das retenções, e quanto aos códigos de receita 1708 e 3280, que os pagamentos efetuados no curso da ação fiscal deveriam ter sido considerados. Primeiramente, o Código de Receita 8045. A regra geral para a retenção dos tributos na fonte atribui à fonte pagadora, que corresponde à empresa tomadora do serviço, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto. Entretanto, importâncias pagas a títulos de comissões, corretagens e outras remunerações pela
intermediação de negócios, como as atividades de agências de viagem na venda de passagens aéreas, por exemplo, estão sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte, mas apresentam uma peculiaridade. É a própria empresa que recebe a comissão, portanto, a prestadora do serviço, quem está encarregada do recolhimento do imposto na fonte. Por isso, comumente, é referenciada como autorretenção. É o que ocorre no caso dos rendimentos relacionados ao Código de Receita 8045, em discussão nos presentes autos, como se observa da definição do seu fato gerador, constante do Manual do Imposto de Renda no Manual do Imposto sobre a Renda, retido na fonte, o MAFON. Aí eu reproduzo aqui o fato gerador. Na situação em análise, não há dúvidas de que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto na fonte, referente ao Código de Receita 8045, é exclusivamente das pessoas jurídicas que receberam as receitas a títulos de comissões, conforme tratado na Instrução Normativa SRF 153 de 87. Aqui está bem claro isso, acho que não precisa ler o dispositivo, né? Passar para frente. A discussão também foi objeto da Solução de Consulta COSIT número 22 de 2017 e da Solução de Consulta COSIT número 11 de 2018, cujas emendas eu transcrevo a seguir. Também são nesse mesmo sentido. Quanto à responsabilidade, consta no artigo 15, inciso 1º, a linha E da IN 670 de 2006, vigente à época dos fatos, que a fonte pagadora é responsável com as informações sobre os rendimentos pagos a títulos de comissões e corretagens relativas à venda de passagens, excursões ou viagens, e respectivo IR-fonte, no trecho a seguir. Com licença, vocês todos sumiram para mim, vocês estão me ouvindo? Está tudo certo? Eu dei interrompida, assim, para mim deu uma interrompidazinha bem rápido, só quando você estava lendo, mas... Eu vou continuar, então. Tranquilo. Aqui eu cito o artigo 15, inciso 1º, a linha E. O artigo 16 do mesmo dispositivo determina que cabe aos beneficiários destes rendimentos fornecer à fonte pagadora os documentos comprobatórios das importâncias pagas, com a indicação dos rendimentos recebidos e do respectivo imposto de renda recolhido. Cito também o dispositivo. Ressalta-se também que o Código de Receita 8045 encontra-se relacionado no anexo 2, tabela de códigos de retenção obrigatória da referida instrução normativa. Está aqui. No entanto, resta ainda uma dúvida. Pelo fato de não ser responsável pelos pagamentos do IR-fonte, Código de Receita 8045, caberia à fonte pagadora declarar os débitos correspondentes na DCTF. A Instrução Normativa SRF 695 de 2006, vigente à época dos fatos, dispunha sobre a DCTF. Em seu artigo 9º, incisos 1 a 10, encontra-se o rol dos impostos e contribuições federais que deveriam ser declarados, e nos parágrafos 1º a 9º, as especificidades que deveriam ser considerados ao se fazer a declaração. Aí aqui no artigo 9º, inciso 2º, tem aqui imposto de renda retido na fonte. E aqui nos parágrafos, eu vou detalhar melhor no meu voto aqui, tem quais são as especificidades. Verifica-se que a obrigatoriedade de se declarar IR-fonte na DCTF está contida no inciso 2º deste artigo. Pela análise dos parágrafos contendo as especificidades, constata-se que nenhuma das regras abrange a hipótese de não ser obrigatória a declaração das retenções de valores, os quais a fonte pagadora não seria responsável pelo recolhimento. Destaca-se ainda que o preenchimento da DCTF em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2005 era disciplinado pelo ADE-CORAT número 19 de 2007. O Código de Receita 8045, com suas variações, fazia parte do anexo 2 deste ADE, conforme se observa a seguir. Aqui daria para ver que seria 2007, né, o 124 e o 125. Observe-se também que este ponto de vista foi o adotado pela fonte pagadora,
ao declarar em DCTF débitos relativos ao IR-fonte, Código de Receita 8045, no valor de cerca de R$ 22 mil, conforme o quadro 1 do termo de verificação fiscal, que eu transcrevo a seguir. Assim, conclui-se que a falta de responsabilidade pelo recolhimento do IR-fonte, Código de Receita 8045, não isenta a fonte pagadora da obrigação de declarar em DCTF os valores correspondentes. A contribuinte defende também que, caso seja mantida a autuação, deverá ser determinado o cancelamento da exigência relativa ao tributo, mantendo-se somente o lançamento referente à multa de ofício e aos juros de mora, nos termos do parecer COSIT número 1 de 2002. Verifica-se que as hipóteses tratadas no citado parecer aplicam-se ao caso em que houve a falta de retenção do IR-fonte pela fonte pagadora, ou esta era responsável pelo recolhimento do IR-fonte, conforme se depreende das emendas, transcritas a seguir. Aí aqui eu ressalto, mas eu coloco no meu voto também, mas aqui, na primeira emenda, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto. Aqui não é pelo recolhimento, né? Verificada a falta de retenção, após as datas referidas acima, serão exigidos da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, mas a fonte pagadora, nesse caso, não era responsável pela retenção. Exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso esse não tenha submetido os rendimentos à tributação. Os rendimentos foram submetidos à tributação pela fonte pagadora, porque ela transmitiu a DIRF. Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora. No presente caso, a fonte pagadora apresentou a DIRF do período, contendo a relação dos beneficiários das receitas classificadas no Código de Receita 8045, bem como informações sobre os rendimentos e o respectivo IR-fonte. Mas o responsável pelo pagamento do imposto era o beneficiário dos rendimentos, pagos a título de comissões. Portanto, não há que se falar em descumprimento da responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do tributo, em ocorrência da retenção e não recolhimento, assim, em ocorrência da retenção, só um instantinho. Em ocorrência da retenção e não recolhimento do imposto pela fonte pagadora, ou em se exigir da fonte pagadora multa de ofício e juros isolados pela falta de retenção do IR-fonte. Dessa forma, o parecer COSIT número 1 de 2002 não se aplica ao caso em questão. Em relação aos documentos de folhas 986 a 16.558, apresentados com recurso voluntário, tratam-se de faturas emitidas em nome de agências de turismo, com informação sobre valores de comissão e taxas pagas. No exemplo abaixo, referente à prestadora de serviço Gávea Tour Turismo e Viagens, verifica-se que em janeiro de 2007 não foram declarados em DIRF rendimentos e retenções na fonte decorrentes do Código de Receita 8045, enquanto que na fatura apresentada consta valores de documentos no montante de R$ 167,85. Dá para ver aqui, quer ver? Na primeira linha tem esse valor aqui, R$ 165,85, nessa primeira imagem. E na segunda linha está zerado o mês de janeiro. E a maioria para falar a verdade, as comparações que eu fiz por amostragem tinham essas incongruências, nenhuma foi coincidente. Assim, neste exemplo, não é possível relacionar os valores das faturas pagas com os declarados em DIRF. Além disso, tais comprovantes não seriam hábeis por si só a suprir a falta de declaração da integralidade dos valores retidos na DCTF do período. A interessada deveria ter trazido seus livros fiscais e contábeis com informações sobre os registros das comissões que coincidissem com os valores declarados em DIRF. Reitero que, no caso dos autos, foi a falta de declaração em DCTF da totalidade do IR-fonte informado na DIRF,
é que impôs a necessidade do lançamento ora analisado. Há diversos julgados recentes no CARF que decidiram pela necessidade do lançamento da diferença entre os valores declarados em DIRF e na DCTF. Cito os seguintes julgados, cujas emendas são reproduzidas a seguir. Aí eu cito os julgados aqui da 1402, da 1201 e novamente da 1402. Dessa forma, configurado nos autos que a fonte pagadora não declarou em DCTF os valores correspondentes ao IR-fonte informado na DIRF do período, deve ser mantido o crédito tributário lançado. Então, a relatora está mantendo, está negando provimento, né, recurso voluntário em relação à parcela do lançamento relativo ao Código 8045. Fala, Flávio. André, eu fiquei com uma dúvida aqui. A sua conclusão é que, me corrija se eu estiver errado, é que, como ela não declarou, ela deveria o tributo. Mas isso, para mim, gera uma certa incoerência, porque é o seguinte, como é que a construção do voto ela não tinha que reter, porque é um caso em específico do recebimento das pessoas, né, dessas agências de viagem e tal. Acho que a gente já tem enfrentou isso aqui uma vez. Se ela não tinha que reter o tributo, por que a gente vai entender aqui na sua conclusão que ela tem que pagar só porque ela não deveria ser uma multa pelo descumprimento de uma obrigação acessória, mas não a cobrança do tributo? Que como você foi? Então, a minha construção foi um pouco diferente. Foi porque na hora que você vê ali no termo de verificação fiscal, nos autos de infração, a infração ela foi porque havia diferença entre os valores informados em DIRF e os valores informados em DCTF. Tanto que eu comecei o meu voto perguntando, será que, apesar de ser responsável, de ser fonte pagadora, né, e pelo fato dela não ser responsável pela retenção do tributo, ela deveria ter declarado esses valores em DCTF? Aí eu procurei as instruções normativas da Receita sobre as DCTFs da época e percebi, não, em todos os documentos que orientam o preenchimento da DCTF, consta que o Código de Receita 8045, ele deve ser declarado na DCTF. E é a fonte pagadora que faz a declaração. Porque, assim, esse Código de Receita não seria a agência de turismo que faria a declaração pelo próprio fato gerador que eu transcrevi do Mafon, e assim, quem faz a DIRF é a fonte pagadora. E a autuação foi por esse motivo, pela diferença. Então, eu voto nesse sentido. Como ela era obrigatória, ela tinha a obrigação de declarar em DCTF e não declarou, e o lançamento decorreu dessa diferença, o imposto é devido. Mas assim... eu tenho dúvida também. Eu quero ouvir os demais, acho que o Cleo, todo mundo levantar a mão, desculpa. Mas assim, para mim, tá claro, houve uma diferença entre o imposto retido na fonte e o que estava em DCTF. Principalmente aqui no ano de 2007, no Código 8045, que era, ela tinha na DIRF 169 mil e ela declarou em DCTF 121, ou seja, a diferença de 147. Mas o fato dela não declarar em DCTF torna a obrigação dela recolher o tributo? Essa que é a minha conta aqui. Não, recolher o tributo não. O que ela não fez foi... Não está sendo questionado aqui se ela recolheu ou não o tributo, entendeu? A infração foi... Havia uma diferença entre o valor declarado em DIRF e o valor declarado em DCTF. Mas o auto de infração está cobrando exatamente essa diferença. Está cobrando o que ela não declarou. Mas não, só assim, na verdade são as duas coisas lá, né? É ou declarar ou recolher naquela coluna lá. Se ela provasse que o valor teria sido recolhido, aí sim, seria mero um descumprimento de obrigação acessória. Mas ela não tinha que recolher, ué. Oi? Ela não tinha que recolher. O valor foi recolhido, né? Não, ela não tinha que recolher. O Código 8045, a responsabilidade pelo recolhimento é do quem recebe o valor. Então está cobrando um tributo dela que ela não tinha obrigação de recolher. Essa que é a minha questão.
ela tinha que declarar. Tá, mas declarar uma coisa, recolher outra. Vai lá, Ricardo. Acho que o Gustavo pediu primeiro, Ricardo. Posso falar ou é o primeiro, Gustavo? Bom, Então, por favor, Gustavo. tá fechado esse áudio. Não, pode ir, Ricardinho. Vai confiar que você tem mais experiência que a gente. Não. Isso é nem questão de experiência, porque eu também desconheço isso, mas eu não sei, André, eu acredito que você fez uma leitura equivocada dessa tabela aí que você reproduziu, referente ao Código 8045, em face da necessidade de investimento do DCTF. Será que essa necessidade de preencher esse débito em DCTF não é da agência? Porque não faz sentido não haver retenção, e aí eu até também peço aqui para você dar uma olhada com calma, porque no começo do seu voto você fala em alguns trechos ali que dando a entender que a retenção teria que ser feita pela agência, pela KLM, e eu acho que a palavra retenção não existe aqui, tá? Não existe retenção nesse caso. O que existe é a agência de turismo, ela recebe o pagamento integral da sua comissão e ela teria que calcular ali qual seria o valor do fonte equivalente, né, se houvesse a retenção, e declarar a ela, a agência de turismo, esse débito e recolher o débito. DCTF, declarar. A única obrigação da KLM, como a empresa aérea, era apresentar dívida dizendo que, olha, existe um pagamento feito para outra empresa, ela pode ser até que ela tenha que apresentar o 8045 ali como esse código, né, que é sujeito a um valor de fonte especial, vamos dizer assim, uma logística especial. Mas quem tem que declarar em DCTF, a meu ver, é a empresa que tem que recolher. A DCTF tem isso. Quais são os recolhimentos que eu tenho que fazer? A empresa que tem que fazer isso Então, Ricardo, esse foi o meu primeiro entendimento, sabe? Esse foi o meu primeiro entendimento, eu fiquei bastante em dúvida. Aí eu resolvi me socorrer exatamente nos documentos de como preencher a DCTF. Pesquisei bastante coisa e tentei ver. Realmente, assim, eu acho, num primeiro momento, eu achava que isso era uma incongruência. Mas a própria contribuinte, ela declarou em DCTF parte dos valores, entendeu? Ela deveria ter declarado integralmente, porque o 8045 é um código de retenção de fonte. E quem é obrigado a declarar essa retenção é a fonte pagadora, não é o tomador do serviço. O tomador do serviço, o que acontece? Na DIPJ dele, atualmente deve ser na SF, ele declara, eu devo imposto de renda no valor de 100, só que eu sofri retenção na fonte, no Código de Receita, assim, especificamente, né? No Código de Receita 8045, no valor de 50, e eu deduzo. É dessa forma, pelo tudo que eu li, né? É dessa forma que o tomador do serviço se utiliza dessa retenção. Eu acho também super esdrúxulo. Eu falei assim, meu Deus, como que isso funciona? Mas nada do que eu li, assim, todas as instruções normativas, inclusive nesses sites aí de contabilidade, tinha um especificamente que falava sobre 8045. Ele falava quais são as obrigações da empresa: transmitir a DIRF, declarar em DCTF. E o contribuinte declarou em DCTF. Ele declarou, só que ele declarou um valor a menor. E pelo que eu entendi da autuação, assim, eu também fiquei indignada, como todos os colegas aqui. Gente, como ele não é responsável pela retenção, mas aí ele tem que cumprir duas obrigações, entendeu? E aqueles documentos que ele trouxe, que eu até analisei aí de forma exemplificativa, eu acho que ele tentou comprovar, pelas faturas lá da IATA, né? Tentou comprovar que sim, que teria havido. E fazendo o batimento daqueles documentos com o valor que ele declarou em DIF, nada bate com nada. Então, assim, não ficou comprovado. E, assim, tem um outro detalhe que nenhum de vocês mencionou ainda. Fala lá no Mafon que a obrigação do responsável é declarar, da fonte pagadora, é declarar em DIRF.
mas que o tomador do serviço, até o fim do ano calendário, até uma data lá limite, não estou me recordando, tem que enviar para a fonte pagadora todos os valores recolhidos para ela poder fazer a DIRF. Também não trouxe esses documentos. Mas, assim, aí me centrando, eu concordo com o Flávio, o normal é assim, você faz o batimento DIRF e DCTF, tá, tem uma diferença, teve pagamento? Aí faz o abate, mas esse caso é diferente porque o pagamento não é de responsabilidade dela, mas ela poderia ter trazido os pagamentos feitos pela empresa, pelas agências de turismo. Ela tentou comprovar isso com essas notas fiscais, mas não comprovou de forma nenhuma. Então, assim, eu acho estranho, eu pensei bastante, deixa os outros falarem agora, mas foi esse que foi o fio condutor do meu raciocínio. Não sei se clarificou um pouco mais. Fala, Gustavo. Vamos lá. André, o problema é o seguinte, a DCTF, se eu não sou obrigado a fazer uma retenção e recolhimento, mas declaro esse valor na DCTF, eu vou usar o termo constituo, mas, desculpa, não é isso exatamente. Eu constituo uma obrigação em DCTF, eu vou ter que pagar esse valor. Não é essa a lógica, porque o valor tem que ser recolhido pelo tomador de serviço. Então, eu não tenho que declarar isso em DCTF. Então, quando o Marfon fala ali que esse código tem que ser informado, para mim está muito claro, ele tem que ser informado pelo tomador, e não pelo prestador de serviço. A outra situação, desculpa. O contrário. É isso mesmo, pelo tomador, não pelo prestador. A outra situação por que a empresa declarou algumas retenções do 8045? Porque a própria DRJ lembra que nem todas as situações de pagamento de comissão, nem a todas as situações de pagamento de comissão se aplicam a regra daquela IN. Existem determinados casos de comissão, por exemplo, de comissão de representante comercial, em que a retenção tem que ser feita. E não é pelo tomador, é pelo prestador. Então é por isso que ela tem algumas em que ela tem que informar. Agora, mas o 8045 são dois casos. O 8045 é esse caso da agência de turismo e o caso de agência de publicidade. Não, dá uma olhada lá no artigo que você cita, são vários casos. Mas olha no Marfon. Estou olhando na IN, Andréia. A IN fala de pelo menos 5 ou 6 casos. A DRJ disse isso. Por isso que a DRJ ela não deu bomba no recurso, na impugnação, não foi porque, de fato, ela teria a obrigação de fazer retenção, não foi isso. Porque ela falou, bicho, você não me trouxe aqui nenhuma prova de que esses valores que estão informados em DIRF e que não foram informados em DCTF, são todos eles relativos à prestação de serviços, de compra de passagens, ou de turismo, ou de agência de turismo. Você tem que provar isso para mim. E o contribuinte vem no recurso, e parece-me que na impugnação não trouxe nenhuma prova, mas você traz fatura de uma empresa. E na DIF dele tem várias, são várias. Então, assim, eu não fiz a análise dessas faturas da IATA, até porque é muita coisa, eu vou me fiar na sua informação. Eu acho que o recurso não merece provimento, em princípio, não por conta do argumento que você trouxe ao início do seu voto, mas pelo argumento que você trouxe no final. Sim. De que não há provas de que a retenção realizada se refira àquela hipótese excepcional da IN em que a retenção é feita o recolhimento é feito pelo tomador. O problema, para mim, está aí. Foi com base nisso que a DRJ decidiu. Se a responsabilidade pelo recolhimento é do tomador, não é possível que a gente mantenha uma outra infração se ficar evidenciado que as retenções informadas em DIF se amoldem naquele caso da IN. Não é possível. Tá? Eu não acho que seja o caso, primeiro, de se informar isso em DCTF, não era o caso, se chegar à conclusão que, de fato, nós estamos nessa hipótese exceptiva, porque eu não posso informar uma obrigação em DCTF quanto à qual eu não sou obrigado ao recolhimento, e do contrário, eu vou constituir uma obrigação que eu não devo. Segundo, mesmo que por absurdo fosse, a DCTF não constitui obrigação tributária, constitui obrigação tributária ao fato gerador. Então, assim, a minha questão ele trouxe aqui fatura apenas em relação a uma das empresas quanto às quais houve prestação de serviços. Trouxe várias. Muitas. Não, pelo que eu estou vendo aqui, bom, pelo menos assim eu abri aqui, são todas da IATA. Uma veniazinha.
É o programa. É o programa. Tem que ver o nome Desculpa. Aí mudou tudo mesmo, que aí eu realmente eu não tenho como afirmar, em hipótese alguma, que essas faturas não foram ali contempladas. Eu fiz uma amostragem e nada bateu com nada. Eu fiz uma amostragem. Eu não estou entendendo. Quando você está chamando de tomador de serviço nessa relação, o que você está chamando? É a agência de viagens. Hein? A agência. Não, mas aí, nessa relação... É KLM. Exatamente. Nessa relação entre a agência e a companhia aérea, o serviço prestado é da corretagem, é da venda da passagem. Então, sim, o tomador é a KLM. É o tomador de serviço. Então, esse é o preço. O serviço de transporte aéreo é prestado pela KLM, tá? Mas nessa relação específica que nós estamos tratando, que é esse rendimento que foi pago, é um rendimento só da comissão da companhia de turismo, de agência. É só um agenciamento. Então, ali o prestador de serviço é a agência, o tomador é a KLM. No sentido que está havendo uma confusão, eu não sei se isso influi na terminologia que é utilizada nos manuais aí, entendeu? Entendi, beleza. Ô Gustavo, aí realmente você tem razão. Mas aí o coisa está errado. Esse documento aqui que você está falando, que chama de ata, de fato ele traz em todas as agências. Eu tinha... É como se fosse um sistema, pelo que eu entendi. Ela tem uma organização, na verdade, internacional. International Association. Mas se você pegar aqui, Paulo, tem os documentos, que está lá denominado em ata, ele tem os nomes dos agentes. Tem Vagons, tem vários, The Travel Ipanema, enfim, tem vários. Vamos ver o Cleucio que está ali com a mão levantada. Não, só para acrescentar, o seguinte, que a IN que está invocada aqui, né, no Banco André, que é a 265, ela é uma IN genérica sobre preenchimento de DCTF. Então, a meu ver, aqui, quem tem o dever de recolher o tributo é que tem que observar os termos dessa IN. Dentre as exigências, que está lá no artigo 9º, é ele declarar o imposto de renda retido na fonte. Então, parece que aqui essa obrigação é da agência de turismo, que recebeu a comissão. Por isso que eu também não estava entendendo, quando o Flávio levantou a questão, por que a autuada, que é a KLM, teria que preencher a DCTF e informar imposto de renda retido na fonte? Só se fosse assim, para algum controle subsidiário por parte da Fazenda, para saber qual é a relação entre os dois. Mas não para confessar tributo. E aí, eu acho que a IN aqui está voltada para quem recebe a comissão e que tem o dever de recolher o tributo, que no caso aqui seria, né, pelo que eu estou entendendo, a agência de turismo. Né? É uma IN genérica, ela não é voltada, né, especificamente para essa questão. Beleza. Gustavo. Só mais uma coisa, Ricardinho. Na verdade, e aí justifica mais uma vez porque que ela tem alguns valores retidos sobre esse código e informados em DCTF. Ela está discutindo os casos de relacionamento dela com outras agências de turismo, não é com as empresas aéreas. Tá? Então, ela até cita isso no recurso voluntário dela, e na DIF, de fato, se olhar, tem várias lá, várias retenções relativas a lá, GapNet, Viagem e Turismo Limitada, Globalway, Agência de Viagem e Turismo Limitada. Então, assim, as retenções aqui, que ela está tratando, pelo menos no recurso voluntário, contra os quais ela está se voltando, são essas feitas em relação a essas empresas, e não em relação a hotéis ou agências ou empresas aéreas, tá? Então, aqui poderia, sim, caracterizar essa hipótese. A priori. Até porque, pela IN, seria excursões ou viagens, passagens, excursões ou viagens, isso. Eu queria colocar uma outra coisa, se você tiver terminado. Posso falar? Se fosse o código de receita, o outro aqui, o de 1708, que ele é de prestação de serviços, né?
A fonte pagadora, ela não tem que declarar em DIRF, né? Ela não tem que declarar em DIRF e não tem que declarar na DCTF. É isso que acontece. Aqui é a Ela é obrigada. Então, aqui a KLM, ela é fonte pagadora e as agências de turismo prestaram serviços para ela. Mas ela é obrigada a declarar em DCTF porque ela é obrigada a reter e recolher o tributo. Nesse caso, ela é obrigada a recolher o tributo. No outro, ela não tem obrigação de recolher. Mas ela tem obrigação de reter. Mas ela tem obrigação de reter. Não. E tem a própria agência. Se ela tiver obrigação de reter... Para mim, reter na fonte é declarar em DIRF. Ela tem a obrigação de reter. Ela não tem a obrigação de recolher. Não, ela só tem a obrigação de apresentar a DIRF, André. Olha. Agora ela tem obrigação de recolher as duas, a outra paga 2 vezes. Ela só tem a obrigação de apresentar a DIRF, e inclusive para isso ela vai receber as informações da agência de viagem, por isso que tem aquela previsão lá, que é diferente de todo o resto, porque em todas as demais situações a fonte pagadora ela já tem as informações para apresentar a DIRF. E aí nesse caso não, ela depende das informações que vão ser prestadas pela agência de viagens para ela poder preencher a DIRF. Mas só mais uma coisa, que para mim não fechou ainda. O Código de Receita 8045 é um código de retenção na fonte. Normalmente a responsabilidade é do tomador de serviço, no caso a empresa KLM. Como que nesse caso, sem existir uma regra específica, a agência de turismo, que é quem prestou o serviço, é obrigada a declarar isso na DCTF. Eu não consigo fechar isso. Assim, eu acho que já foi muito discutido, mas só finalizar o meu raciocínio. Eu entendo a indignação de vocês, eu também fiquei indignada. Aí eu fui procurar nas normas específicas da DCTF, né, o Cléucio falou assim, é uma coisa geral. É geral, mas tem na tabela aquele código específico. E eu não vi nada, nem no Mafon, e nem que seria, se houvesse alguma exceção que falasse quem tem que declarar na DCTF é o prestador de serviço, a agência de viagem, isso deveria estar escrito em algum lugar, seja no MEN, seja no Mafon, seja em alguma coisa. Não tem nada que fala isso. Então, para mim, né, Andréia, prevalece a regra geral. Da mesma forma que ela é obrigada a declarar no 1708 na DCTF, ela é obrigada a declarar o 8045 na DCTF. E descumpriu. Vamos para frente, que eu já falei demais. Gustavo, só a última aí para a gente votar, porque senão a gente não sai. Não, presidente, eu quero deixar claro o seguinte, tudo bem, está informado em DIRF, ele traz esses fatores, mas de qualquer forma, a natureza da prestação de serviço, o que quer que seja, a natureza negocial ainda não está aprovada. Eu não sei, e só por essa fatura não dá para saber se esses casos em que houve essa prestação de serviço, eles se adequavam à regra executiva. Não dá para saber. E pelo que está relatado, quando a gente foi intimado a trazer esses documentos, ele não trouxe. Ou seja, com base só nessas faturas, que não são descritivas, porque uma coisa é você emitir uma nota fiscal com a descrição completa do serviço, né? A outra coisa é você emitir isso aqui que não tem descrição alguma. Com base nisso aqui, eu não consigo cravar que esses valores, ainda que coincidam ou não coincidam, é irrelevante. Eles se refiram àquela situação da IN em que a retenção recairia sobre o ombro do tomador de serviço. Tá? Do prestador de serviço. Não, tomador de serviço. Tá? Então, assim, não concordo, venha concessa com a elaboração do voto da Andréia, vou fazer uma declaração de voto aqui se manter dessa forma, mas concordo com as conclusões no que tange a falta de comprovação da situação executiva. Tá? Vamos lá, Ricardo, como é que você vota? Presidente, eu estou muito inseguro. Eu acho que vou pedir vista, que aí a turma toda dá uma estudada nesse caso aí, né? Talvez, porque o Gustavo já está trazendo uma outra, né? Um outro enfoque aqui, que é a questão da falta partindo do princípio do que com toda a vênia e a Andréia, a gente mais ou menos
está entendendo como funciona essa sistemática, não haveria que se cobrar tributo por parte da empresa KLM, que é a nossa Isso, desde que se enquadrasse nessa situação, né? Agora, exatamente, o Gustavo está trazendo agora, olha, ok, isso funciona dessa forma, mas aqui no nosso caso, não é o caso dessa situação, né? Que segundo o que ele falou, foi esse justamente o fundamento da decisão da DRJ. A DRJ falou justamente isso. Pois é, assim... E aí, André, pelo que André analisou, as provas não batem. Eu vou seguir o ponto do Gustavo aí, mas se estão todos confortáveis nessa situação, fora a Andréia, até porque vejo que o Gustavo seguiu essa linha. Na verdade, vai ser você que vai seguir, né? O Gustavo só adiantou, né? Não, mas eu não concordo, não, Ricardo. Eu só queria colocar que eu não tinha analisado sobre esse ponto que o Gustavo falou. Se pedir a vistas, eu tenho oportunidade também de analisar sobre isso. É só deixar claro, gente. Isso foi o fundamento da DRJ, não foi eu que levantei essa bola, não. O André só pegou aí no finalzinho que falou isso. E a DRJ afirma textualmente: olha, o contribuinte foi intimado para trazer. Então, ver se o contribuinte trouxe essa documentação, porque essas faturas aqui não tem nenhuma descrição. Nenhuma. Eu não consigo saber o que é isso. Então, na hora de fazer a análise, eu estou muito confortável para votar nesse sentido. Na hora de fazer a análise aqui, realmente é verificar se há documento que evidencia qualquer natureza desses serviços que foram prestados. Tranquilo. Então, André, em relação a outra parte, oi? Tem muito documento juntado aí. Só adiantando aí, André estava dando parcial provimento ao recurso em relação aos outros códigos, né? Só para registrar o... Não, estava negando o provimento integral. Não sei, deixa eu ver. Não lembro, desculpa. Pela aqui está como parcial provimento. Sim, desculpa. Então, a relatora estava dando parcial provimento ao recurso, né, em relação aos outros códigos, e aí o processo vai sair com vista para o pedido de vista do Ricardo, mas eu vou converter em vista coletiva, tá? Para todos analisarem a situação. Ok. Será que dá para fazer mais um processo? Você também, André. É o item 33 da pauta, álcool verde. Vamos lá. Você quer que eu comece a gravar também, presidente? Não precisa não. Porque aqui agora a Val pode continuar com a gente, e desde que a gente respeite 1h12 do almoço dela. Ok. Presidente, um segundinho. Aliás, pode começar, eu vou acompanhando aí, eu já estou indo. Eu vou ao banheiro e volto. Pode começar, André. Só abrir aqui, presidente, só um instantinho. Vamos lá. Esse foco está extenso. Desculpa, item 33, Cleuso. Item 33 é o primeiro da pauta, né? Recorrente ao álcool verde. Esse item está extenso porque eu fiz muita citação, mas eu acho que vou tentar resumir aqui aonde eu conseguir. Vamos lá. Peraí, só um instantinho. Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa Álcool Verde em face do acórdão da DRJ Ribeirão Preto, que decidiu pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente a autuação fiscal. O crédito tributário lançado se refere à exigência do IRPJ e dos reflexos após a apuração de omissão de receitas decorrentes de depósitos de origem não comprovada constantes nos extratos bancários da recorrente. Isso aqui eu achei interessante ressaltar. A exigência tributária totalizou quase 47 milhões, no entanto, o valor do principal corresponde a cerca de 16 milhões, dentro, portanto, do limite para julgamento estabelecido na portaria do Ministério da Economia de março de 2021. Quanto à autuação, reproduzo trechos relacionados à análise e extraídas do termo de verificação fiscal. Aqui eu vou ler só os trechos achurados, porque eu detalho melhor no meu voto. Análise.
As justificativas apresentadas pelo contribuinte e respectivas documentações comprobatórias quanto à identificação da origem dos recursos que ingressaram em suas contas bancárias não foram acatadas por esta fiscalização, em que pese tais recursos tenham sido identificados pelo contribuinte como oriundos de empréstimos de coligados, as documentações comprobatórias não foram consideradas hábeis e idôneas por esta fiscalização, de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 42 da 9430. Já vou para a terceira página aqui, para a folha 4. Pela exposição de motivos detalhada acima, apresentaremos de maneira reduzida os fatos verificados por esta fiscalização por ocasião de suas tentativas de busca pela identificação da origem dos recursos que ingressaram nas contas bancárias do contribuinte no ano de 2012. 1. Incapacidade do contribuinte de comprovar de maneira individualizada os ingressos de recursos em suas contas bancárias. 2. Documentação comprobatória apresentada insuficiente. 3. Juros pagos referentes aos empréstimos adquiridos junto às coligadas, claramente incompatíveis com os usualmente praticados numa condição normal de mercado, confrontando-se com os preceitos estabelecidos nos contratos de mútuo. 4. Instrumentos particulares de mútuo, que, muito embora sejam capazes de criar direitos e deveres entre as partes, mostraram-se incapazes de surtir efeitos perante a Receita Federal do Brasil, haja vista não cumprirem certas formalidades exigidas por lei. Aqui eu reproduzo os valores que foram utilizados como base de cálculo da autuação. Tem aqui um extenso relatório sobre crime contra a ordem tributária, que culminou na aplicação da multa de ofício qualificada de 150%. Tem umas considerações finais aqui do relatório que são interessantes. Portanto, lavramos o presente auto de infração. Não, isso aqui eu detalho no meu voto. Em sua impugnação, a contribuinte apresenta os seguintes argumentos principais. Só vou ler os itens que são todos detalhados no voto. No 2.1, a ausência de fato impunível, e o 2.2, da ilegalidade da aplicação de multa qualificada. Isso aqui tudo vai ser detalhado, viu, gente? Eu achei por bem reproduzir integralmente. E tem o item 4 aí, na folha 11, da impugnação complementar. A TRJ Ribeirão Preto julgou improcedente a alegação de nulidade e manteve integralmente o lançamento tributário, incluindo o percentual da multa de ofício. A ementa da decisão encontra-se transcrita a seguir. Em seu recurso, a contribuinte apresenta as seguintes razões sintetizadas a seguir. Primeiro, ela trata da tempestividade, depois ela trata dos fatos e depois, a seguir, das razões para a reforma do acordo. Todos esses itens eu reproduzo no meu voto. Tá um relatório meio rápido, mas eu acho que dá para entender. Posso prosseguir, presidente? Aí vamos lá. As conclusões também eu reproduzo cada item no meu voto. Ela faz, só para fazer uma abordagem inicial, ela faz dois tipos de considerações aqui nas conclusões. Uma relacionada ao mútuo, né, que ela entende que teria comprovado, e a outra relacionada às vendas. São dois tipos de argumentação. E subsidiariamente, a contribuinte solicita a redução da base de cálculo, que ela entende que teriam ficado comprovados dois valores, eu também trato no voto, e a redução da multa qualificada. São as questões levantadas pela contribuinte. É o relatório. Eu conheço do recurso voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos de admissibilidade. Passa ao mérito. O crédito tributário lançado, aqui novamente eu falo que se refere à exigência do IRPJ e dos reflexos. A fiscalização fundamenta a autuação nos seguintes fatos. Esse aqui eu já li, né? Esse aqui eu já li, então eu vou pular. No recurso voluntário, a contribuinte concentra seus argumentos nos seguintes pontos.
Aqui eu tento resumir aquela história toda anterior. Enfatiza que teria apresentado documentos hábeis a comprovar as receitas consideradas omitidas e alega que o acórdão da ADRJ Ribeirão Preto desconsiderou os documentos apresentados e o laudo confeccionado pela empresa de auditoria independente. Sim, porque a delegacia, isso acho que não ficou claro, a delegacia de Ribeirão Preto, ela baixou os autos em diligência para confirmar alguns valores e no retorno teve o relatório da fiscalização de diligência e em resposta a esse relatório, a contribuinte ela anexou um laudo de uma auditoria independente. Aí aqui ela fala que a DRJ não analisou as informações contidas nesse laudo. Defende que o fato do acórdão recorrido ter descaracterizado o mútuo, conta corrente, firmado entre a recorrente e suas coligadas, por supostos vícios formais e de registro de contrato, estaria em desacordo com a posição do CARF. Alega que a questão controvertida, segundo a resolução da turma julgadora, seria a comprovação por parte da recorrente, preferencialmente por documentação bancária, da origem e da destinação dos valores apurados pela fiscalização. Acrescenta que os documentos apresentados seriam hábeis a comprovar que se tratariam de operações de mútuo conta corrente, destinadas ao projeto de expansão da recorrente. Apresentou o laudo de auditoria que comprovaria suas alegações. Enfatiza que a própria fiscalização teria reconhecido que os extratos bancários demonstram a saída dos numerários das contas bancárias das coligadas e o recebimento dos valores pela autuada. Acrescenta que a finalidade da remessa dos valores pelas empresas coligadas seria fomentar o projeto de expansão da Álcool Verde, executado em parte com o aumento do capital social, a partir da integralização do saldo de mútuos com partes relacionadas. Assevera que teria ficado demonstrado pelo laudo de auditoria independente e pelas instituições financeiras a finalidade das remessas tanto na origem, remessa para expansão da Álcool Verde, como na devolução, para fazer frente às dificuldades de caixa das empresas remitentes, que teriam sido contabilizadas as saídas dos valores pela empresa remitente, as entradas dos valores pela empresa recebedora e a devolução dos valores para as remitentes. Apresenta as seguintes conclusões relacionadas à omissão de receita, identificada pela movimentação bancária de sua conta bancária. Aqui eu separo as conclusões, tá? Que a própria fiscalização, ao analisar o SCD das empresas coligadas Anicuns e Vale Verde, reconhece haver escrituração de empréstimos concedidos à empresa Álcool Verde. O valor imputado pela fiscalização com omissão de receita não passa de mútuo entre empresas coligadas de um mesmo grupo econômico, como também teria sido reconhecido pela fiscalização. Que houve, na verdade, foram entradas de valores decorrentes de operações de mútuo conta corrente e não de produção e venda de produção, faturamento. Que a Álcool Verde precisava de suprimentos de caixa e de recursos para aumento do capital social, o que foi apenas em parte realizado com um aumento de mais de 42 milhões, tendo em vista que os valores remetidos foram devolvidos para as empresas remetentes por necessidade de caixa. Que os valores divergentes são muito aquém daqueles cobrados pela fiscalização, tendo em vista que os montantes que circularam nas contas da empresa autuada foram realmente oriundos dos instrumentos particulares de mútuo conta corrente mantidos com as coligadas Anicuns e Vale Verde e foram devolvidos. Que o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS somente incidiram e configurariam relação jurídica tributária se não ficasse caracterizada a operação de mútuo conta corrente, ou seja, se não fosse apresentada a documentação hábil e idônea para elidir a acusação de omissão de receita, que, como já demonstrado no caso em espécie, teria havido prova concreta da contratação de mútuo conta corrente entre a recorrente e outras empresas coligadas. Apresenta ainda as seguintes considerações finais relacionadas às vendas. Que a fiscalização teria lançado toda a coluna de créditos das escriturações contábeis digitais, deixando de considerar especialmente as vendas antecipadas. Ressalta que as vendas antecipadas são lançadas na contabilidade como passivo e, quando da entrega das mercadorias, passam a ser contabilizadas como ativo, fato que teria sido desconsiderado pela fiscalização. Que a recorrente não teria capacidade de produzir
todo o álcool que a fiscalização conclui que ela teria produzido, o que fica claro se for feito um cruzamento das notas de cana de entrada e do livro de produção diária. Quanto à documentação probatória, com recurso voluntário, a contribuinte apresentou novamente o laudo da auditoria independente, incluindo os anexos 1 a 9, que fazem parte do referido laudo, cópia da DIPJ, anexo 10, e folha do balancete, uma folha do balancete da empresa Álcool Verde, anexo 11. Pela análise dos autos, ao contrário do enfatizado pela interessada, verifica-se que todas as razões alegadas foram analisadas no acórdão da DRJ, incluindo as relacionadas com a omissão de receitas identificadas pela movimentação de sua conta bancária, com as vendas e o indeferimento da solicitação subsidiária para a redução da base de cálculo em função das alegações de que teria sido reconhecido pelas próprias instituições financeiras a devolução de cerca de 39 milhões e de que o montante de cerca de 42 milhões teria sido destinado ao aumento do capital social. Constata-se ainda que, em seu recurso, a contribuinte não traz argumentos novos, mas reitera aqueles discutidos anteriormente. É assim, é também um processo grande, e todas as peças a contribuinte fala a mesma coisa de maneiras diferentes, e ela traz as mesmas provas também diversas vezes. Aí, com isso, da mesma forma que essa turma tem feito, em atenção ao disposto no parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF, e por concordar com o teor do acórdão da DRJ, adoto as razões apresentadas na decisão recorrida, complementando-as no final. Aqui são poucas páginas, eu acho que vale a pena fazer uma leitura, porque para mim está bem detalhado e determina os votos. Só colocar uma água aqui, só um instantinho. A contribuinte alega na impugnação que firmou o contrato de mútuo com empresas coligadas e demonstrou a entrada e a saída deste montante nos registros contábeis das empresas, transferência de propriedade, inclusive através da juntada dos razões das mutuantes. Afirma que o mútuo restou perfeitamente identificado e comprovado por documentação hábil e idônea, contrato, extrato bancário, lalura e contabilidade, não havendo que se falar em omissão de receita por falta de comprovação da origem do depósito bancário, mesmo que aquele contrato não tenha sido registrado em cartório. Para comprovar o montante dos valores movimentados, cerca de 55 milhões, durante a fiscalização, a contribuinte apresentou inicialmente instrumentos particulares de mútuo, firmados em 2009, com a empresa Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Limitada e com a empresa Anicuns S.A. Álcool e Derivados, com os valores de 300 mil e 500 mil. E posteriormente, e depois de várias intimações, apresentou termos aditivos aos mencionados contratos, que teriam sido assinados em 2011 com valores de 60 milhões e 70 milhões, estes com taxa de remuneração calculada com base na Selic. Referidos termos aditivos aos instrumentos particulares de mútuo anteriormente apresentados, foram assinados ambos em 26 de junho de 2011, não foram registrados em cartório, e uma das pessoas que assinaram como testemunhas, Cristiane Magela Silva Santos, informou ter sido admitida pela empresa Álcool Verde somente em 4 de fevereiro de 2013, tendo salientado que até esta data nunca havia tido contato com a empresa fiscalizada. Importante destacar que em junho de 2011, a suposta testemunha constava como empregada da Prefeitura Municipal de Porto Acre, como fazem prova as GFIP apresentadas pela Prefeitura. Tais fatos levaram à conclusão de que os aditivos aos instrumentos particulares de mútuo foram produzidos pela contribuinte com intuito fraudulento, pois visaram comprovar larga quantia movimentada em suas contas bancárias e, consequentemente, induzir o fisco ao erro. A respeito dos contratos particulares, dispõe o artigo 221 do Código Civil, que se encontra reproduzido, e a Lei número 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e estabelece. Aqui também está transcrito o dispositivo. A regra contida no inciso 1º do artigo 127 da Lei 6.015, de 73,
não pode ser confundida com a regra da parte final do artigo 221 do Código Civil, eis que esta última parte refere-se a terceiro, que tenha interesse jurídico na obrigação. Por outro lado, a regra do artigo 127, inciso 1º, da Lei 6.015, refere-se à prova das obrigações convencionadas, que, por certo, supriria a ausência das testemunhas, se feito o registro à época dos fatos. Portanto, a ausência do competente registro público no contrato de mútuo inviabiliza a sua utilização como prova junto a terceiros, como ocorre no presente caso. Além disso, deve ser enfatizado que a relação entre fisco e contribuinte não é informal. Ao contrário, é formal e vinculada à lei. Logo, a forma convencionada entre as partes diz respeito somente às partes, não eximindo a contribuinte de apresentar a prova da efetiva realização dos negócios jurídicos em toda a sua extensão. É entendimento assente na esfera administrativa, inclusive no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que no caso de contratos de mútuo, é necessária não só a comprovação de que o numerário saiu do patrimônio do mutuante e entrou no patrimônio do mutuário, e que, fim do prazo pactuado do empréstimo, esses recursos retornaram para o patrimônio do mutuante, inclusive com seus acréscimos contratuais e legais, mas também a comprovação do motivo pelo qual este recurso ingressou no patrimônio do mutuário. Somente com essas comprovações fica demonstrada a origem dos recursos creditados nas contas bancárias da contribuinte. Assim, a origem dos depósitos bancários somente fica caracterizada pelo binômio procedência-motivo, não bastando a identificação da procedência, sendo imprescindível a comprovação da sua natureza, da necessidade e da finalidade do recebimento de tais montantes. Aqui tem a descrição da diligência, né? E aqui tem e logo a seguir a descrição dos anexos da auditoria independente, contendo o que cada anexo, contendo a informação sobre o que contém cada anexo. Verifica-se que a própria contribuinte afirma que tais créditos foram feitos por terceiros, AGER e outros, sem comprovar a causa de tais operações, reforçando a apuração de omissão de receitas feita pela fiscalização. No referido laudo, afirma-se que parte da movimentação financeira foi utilizada no projeto de expansão da Álcool Verde, acrescentando que foi aprovada em ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em fevereiro de 2013, a capitalização de saldos de mútuos com partes relacionadas e de capital social a integralizar no valor de cerca de 42 milhões. Em seguida, contradizendo essa alegação, referido laudo afirma que os valores remetidos à Álcool Verde no ano de 2012 acabaram retornando ao remetente, uma vez que o saldo final do exercício foi zero, conforme o balancete anexado no anexo 11 do laudo. Verifica-se que a contribuinte não comprovou contabilmente essa capitalização, além do fato de que, segundo o citado documento 3, seria capitalizado o saldo de recursos existentes em conta de adiantamentos para futuro aumento de capital, no montante de cerca de 28 milhões, da qual a acionista controladora, Companhia Acreana de Participações, era credora, junto à Álcool Verde. Outra afirmação constante no laudo é que os valores ingressaram na Álcool Verde para suprir necessidades de caixa da contribuinte, acrescentando que retornaram para o remetente por necessidade de caixa, sem, no entanto, juntar qualquer prova do alegado. E, por fim, alegou-se que a movimentação financeira seria relativa a vendas antecipadas, novamente sem qualquer documentação comprobatória. Verifica-se que todas essas alegações não merecem guarida, pois não estão acompanhadas por documentos hábeis e idôneos para comprová-las, ficando a contribuinte no campo das alegações. Observa-se que a contribuinte repisa o argumento de que demonstrou a entrada e a saída dos valores nos registros contábeis das empresas, incluindo através da juntada dos razões das mutuantes. No entanto, durante o procedimento fiscal, a fiscalização analisou a contabilidade das empresas envolvidas, a Nicons, Vale Verde e Álcool Verde, e concluiu que na ECD da coligada Vale Verde, na conta mútuo Álcool Verde, do ativo não circulante, há registros de movimentação de recursos, mas a Álcool Verde, suposta favorecida dos valores,
não figura em nenhum dos lançamentos. Toda a movimentação de recursos é intermediada por outras empresas, como a Nicuns e Companhia Acreana de Participações. Somente estas empresas foram escrituradas como destinatárias ou remetentes de numerários para a empresa Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Limitada. Analisando a ECD, a empresa Nicuns, a fiscalização deve ser da empresa, né? A fiscalização constatou haver escrituração de empréstimos concedidos à empresa Álcool Verde. Entretanto, a movimentação de tais recursos, de acordo com a contabilidade, não transitaram pelas contas bancárias da mutuante. As entradas e saídas de recursos atinentes aos empréstimos deram-se exclusivamente pelo caixa. E ainda, a fiscalização realizou o batimento de cada lançamento contábil de saída de recursos com todos os créditos nas contas bancárias da Álcool Verde e retirou da tributação aqueles lançamentos escriturados como empréstimos concedidos pela Nicuns que tinham valor e datas similares aos apontados nos extratos bancários da Álcool Verde. Na impugnação, a contribuinte junta novamente a contabilidade já analisada pelo fisco, sendo que o diário razão da Álcool Verde e o diário da Nicuns estão ilegíveis. Por todo exposto, não se pode considerar a contabilidade apresentada pela contribuinte e pela Nicuns, conta do razão, como documentação hábil e idônea capaz de fundamentar as alegações de empréstimos. Veja-se que no razão da Nicuns, na conta multa ao Álcool Verde, consta um lançamento datado de 30 de março de 2012, com o histórico, valor referente ao DOC de transferência PAINE 1759, UPE, para UAV, tendo sido lançado a débito o valor de 14.900.000. Valor esse que foi creditado na conta corrente da impugnante, com o histórico, TED Vale Verde conforme se vê a folha 662. Tem-se que a conta PAINE 1759 é de titularidade da empresa Vale Verde. Assim, tal movimentação bancária foi registrada na contabilidade da Nicuns e não da Vale Verde, de onde efetivamente o dinheiro foi transferido. Outro destaque a se fazer é o lançamento contábil datado de 2 de abril de 2012, vou corrigir aqui, no valor da Nicuns, multa ao Álcool Verde, que tem como histórico valor referente à transferência Itaú UAN para o PE PAINE, no valor de 7.500.000, sendo que na realidade o dinheiro saiu da conta corrente da Álcool Verde e não da Nicuns, como se vê as folhas tais. Assim, a despeito de existirem transferências de recursos registradas em documentação bancária, muitas vezes indicando a procedência desses valores, isso por si só não comprova o regular registro na contabilidade das entidades envolvidas, de forma a demonstrar a natureza jurídica dessas transferências, a necessidade e a aplicação desse montante que a contribuinte afirma ter recebido a título de empréstimos. Aí aqui eu cito a questão da prova, né, que o contribuinte tem o ônus de comprovar as suas alegações, passo para as minhas palavras, né, com efeito, aí eu falo isso, aí eu cito também que os precedentes jurisprudenciais do CARF invocados aplicam-se ao caso em concreto, não se enquadrando ao caso em exame, cito o artigo 100, inciso 2º do CTM, e diante do exposto eu mantenho o crédito tributário lançado. Ok, vamos fazer o julgamento logo nessa parte, porque aí, a depender dela, seria multa. Ricardo. Só fazer uma pergunta rápida à Andréia. Andréia, não existe nos autos prova de que os valores que foram tributados, que são os créditos em contas bancárias da empresa, não é isso? Eles saíram das específicas empresas que a recorrente alega que seriam as mutuantes, né, desses diversos operações, ou seja, não tem a prova clara que saiu daquela empresa o crédito X que está sendo tributado e que a empresa diz, isso aqui é um crédito
de uma operação de mútuo. É isso que foi feita essa análise e não se chegou a essa comprovação. Eu não consegui identificar isso que você colocou, não, sabe? A contribuinte, desde o início, ela bate no ponto que esses valores que não estariam comprovados na conta corrente seriam decorrentes de mútuo dessas empresas. E eu não consegui identificar essa pergunta que você fez, que diretamente estaria comprovado que aqueles valores saíram das empresas e que seriam mútuo. Isso também... Não tive essa conclusão muito clara da leitura do voto da DRJ, mas em suma é isso que você concluiu, né? Então, sim. Então, se é isso, eu acompanho a relatora. Pelo que está tendo voto aí, eu acho que alguns lançamentos até existiriam, mas seriam por meio do caixa, né? Pelo registro contábil, existiria pela conta caixa, não pelas contas bancárias, né? Então, Gustavo. Esses acompanhamentos subsequentes foram feitos na escrita que me convenceram. Eu só não concordo, e aí eu vou pelas conclusões, com as críticas feitas ao contrato. Desculpa, mas o contrato ele é válido independentemente de registro em cartório, e a acusação quanto a testemunha, ela não fazia parte da empresa. Ué, a testemunha não precisa ser parte da empresa, né? Então, isso não é suficiente para impedir a legalidade formal do contrato. Agora, quanto aos demais argumentos, eu acompanho pelas conclusões, então. Flávio. Gustavo, eu só faço um apontamento com relação a essa sua colocação, que eu entendi, você vê que é interpretação. Eu entendi que essas colocações da fiscalização, que foram colocadas também pela DRJ, foram para mostrar que o contrato ele foi produzido posteriormente, tão somente para atender a fiscalização. Não é que o contrato não está registrado em cartório, ele não tornaria ele inválido. O que foi para mostrar é o seguinte, olha, tem uma testemunha que só entrou na empresa em 2013, ela não conhecia essas empresas antes, ela falou isso. Esse contrato não foi registrado em cartório, porque o que eu entendi dessa colocação se ele tivesse sido registrado em cartório, a época em que a negociação foi feita, a época em que a operação foi feita, ele mostraria que o contrato é contemporâneo à operação, mas só que não tem isso. Então, assim... Mas não é isso não, Flavinho, ele fala textualmente, cara. Ele fala textualmente que o contrato, para ser oponível ao físico, ele tinha que ser registrado em cartório. Ele fala isso textualmente. Tá, mas tudo bem, mas assim, eu estou entendendo isso muito mais... Para dispensar as testemunhas, ele teria que estar registrado em cartório. Nem isso. Mas assim, nem isso. Tá, não, eu não quero. Vou tentar te convencer. Porque a minha oposição aqui, o meu entendimento com relação a essa acusação olha, a época das operações, esses contratos nem existiam. Ele simplesmente firmou esse contrato, trouxe esse documento, que eu não vou considerar fiscalização, porque ele produziu isso depois só para atender uma intimação para comprovar a operação. Então, assim, só para deixar... Por isso que eu não vou acompanhar pelas conclusões, eu vou acompanhar a relatora, porque eu tive este entendimento desse ponto da acusação fiscal com relação aos contratos. Mas aí, presidente, eu acompanho a relatora nesse ponto. Ok. Conselheiro Cleuso. Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora integralmente. Eu faço minhas palavras do Flávio aí, entendi da mesma forma também. O André, então, em relação à multa. Então, em relação à multa, eu vou manter exatamente pelas considerações que o Flávio fez, entendeu? E que a DRJ coloca. Multa do percentual de 150%. Resta ainda analisar a discussão sobre o percentual da multa de ofício que deve ser aplicado sobre o crédito tributário constituído. Aí eu cito aqui, eu transcrevo a decisão da DRJ e adoto como minhas razões de decidir. A contribuinte alega que sempre procurou atender às intimações da fiscalização, mesmo diante das dificuldades de reunir toda a documentação exigida no procedimento fiscal e de atender às intimações fiscais. Afirma que apresentou os contratos de multa e seus aditivos, extratos bancários, LALU, recibos, notas de débitos, atos constitutivos, procurações, atas de assembleias, relação com todos os créditos bancários identificados como mútuo, dentre outros documentos, que só denota que, de forma alguma,
a defendente tentou fraudar a fiscalização. Dessa forma, não tendo se negado a colaborar com a fiscalização, nem ficado caracterizada a tentativa de obstaculizar a fiscalização, conquanto não tenha tido condições de atendê-las plenamente, descabe o agravamento da multa, mormente quando a fiscalização dispunha de elementos fornecidos pela própria contribuinte que subsidiaram a aplicação da matéria tributável. Por seu turno, o fisco qualificou a multa de ofício, tendo em vista a constatação de que a senhora Cristiane Magela Silva Santos, que consta em 26/6/2011 como testemunha nos aditivos dos contratos de multa apresentados pela contribuinte, foi admitida pela Álcool Verde somente em 4 de fevereiro de 2013 e declarou que até esta data nunca havia tido contato com a contribuinte. E ainda constatou-se em diligência que referida pessoa, durante o período de outubro de 2006 a maio de 2012, foi funcionária da Prefeitura Municipal de Porto Acre e não poderia estar presente na cidade Cortês, onde foram firmados e citados aditivos, na data da assinatura dos aditivos. Dessa forma, o fisco concluiu que os referidos instrumentos particulares de multa são falsos e foram produzidos pela contribuinte com um intuito fraudulento, pois visam supostamente comprovar larga quantia movimentada em suas contas bancárias e, consequentemente, induzir o fisco ao erro. Aí os demais é nesse sentido, né, e comprovado a fraude, aqui no final, ó, no presente caso, a contribuinte foi intimada e não comprovou a finalidade dos empréstimos que afirma ter recebido em 2012 no montante de 55 milhões. O fato de a contribuinte ter identificado e registrado a transferência de valores como se mútuo fosse, não muda a natureza de que realmente está estampado na essência das operações que não configuram a operação de crédito. Assim, é inócua a afirmação reiterada de que os mútuos existiram e foram corretamente escriturados. Ao contrário, os registros contábeis apresentados não merecem fé, pois serviram tão só para atender aos interesses dos envolvidos, deixando de lado os atos e fatos efetivamente ocorridos. Portanto, está claro que tais operações foram engendradas de forma voluntária e intencional e que dar uma roupagem de operação de crédito a algo que em sua essência não é, promovendo registros contábeis e formalizando instrumentos contratuais inverídicos, constitui conduta que justifica a qualificação da penalidade de ofício, já que seus resultados alcançaram efeitos tributários. Portanto, fica evidente que, no caso em análise, ficou configurado... Essa parte aí eu acho que você copiou de outro lugar, André, esse parágrafo. Pode ser, né? Eu vou tirar aqui, então. Também deve ser levado em consideração que a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, deve se limitar a aplicá-la, conforme determina o artigo 62, tal. Eu cito o regimento, o RICARF, né, o artigo 62, e a súmula número 2 do CARF. Assim, deve ser mantido o lançamento da multa de ofício. E a seguir, só para concluir, eu menciono aqui os lançamentos reflexos e mantenho a lavratura dos lançamentos reflexos. Ok. A relatora está mantendo a multa qualificada. Ricardo. Acompanhe, para mim ficou caracterizada essa falsidade aí. Gustavo. Eu acompanho pelas conclusões novamente. Está presumindo que a assinatura é falsa, a mulher nunca falou que ela não assinou. Não se pode presumir a má-fé ou a falsidade, tem que provar. E para mim a assinatura dela não é essencial à validade formal do contrato. Não vai pelas conclusões. Ok. Flávio? Paulo, eu estava só dando uma olhada aqui no PDF, e de fato ele fundamenta a qualificação da multa no artigo 72 da 4502. E para mim fica bem claro, quando o artigo 72 da lei fala que fraude é toda omissão ou dolo tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente a ocorrência da aplicação tributária. Eu acho, estou com um pouco de dúvida nisso aqui, porque para mim era no 71 da 4502, que é sonegação, no sentido de impedir ou retardar o conhecimento por autoridade fazendária. Olha aí.
falseia esses documentos, e para mim ficou claro, ele está no 71 e não no 72. Ele está tentando, de alguma forma, esconder, não sei se todos estão entendendo o que eu estou falando, para mim... Mas isso justificaria também, né, a qualificação? Tá? Também justificaria a qualificação, né? Mas para mim o 71, o 72, que é o que ele acusa, fraude a toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação principal. Não foi isso que ele fez, ele não tentou impedir ou retardar. Quando ele falseou o documento, ele, para mim, está enquadrado no artigo 71, que é quando ele está trazendo documentos para impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária. Então, assim, eu acho que houve, para mim, uma imputação equivocada do dispositivo. Para mim, ele tinha que ir no 71. Mas você acha que a descrição do fato que se enquadra no artigo 71 e o mero erro a qual dispositivo não seria suprido? Isso é motivação do ato, né? Isso para mim é motivação. Se você pegar lá o termo de verificação fiscal, ele cita só o 72. Então, eu não tenho dúvida que o 71 se enquadra. Não tenho dúvida por tudo que eu já disse. Mas o 72, não. Então, assim, eu vou divergir. Infelizmente, eu vou divergir. Por conta da indicação do dispositivo legal. Cleucio. Presidente, eu entendi as observações feitas pelo Flávio, acho que são relevantes, mas há uma fronteira muito diáfana entre sonegação e fraude. Há uma legislação de 1964, os fatos às vezes se confundem, e às vezes você ser muito rigoroso nesse enquadramento, eu acho que só faria sentido na questão penal, né, que aí está se discutindo o direito de liberdade da pessoa. Aqui me parece que é mais uma questão administrativa relacionada à imposição de multa, embora a multa seja uma penalidade também, mas é de natureza pecuniária. Eu, às vezes, estou muito em dúvida nessa caracterização entre sonegação e fraude. Eu acho que não é relevante para deixar de acompanhar a relatora. Então, eu acompanho a relatora. Ao Flávio, pelas excelentes observações. Eu não quero convencer ninguém, nunca é meu papel, mas só vou deixar claro que a qualificação da multa tem uma implicação penal, né? Então, se sua preocupação ou se isso só se aplica no penal, ele vai ter uma representação para fins penais com a multa qualificada. Independentemente se isso vai ser apurado crime, mas ele vai ter um problema penal aqui na frente. Essa aqui é a questão. Mas tudo bem, eu só... Eu também vou acompanhar a relatora. Flávio, antes de você falar, eu já tinha aberto, né, a Lei 4.502, porque eu também acho que o enquadramento melhor, a tipificação, na verdade, melhor seria no artigo 71. Mas eu acho que houve a descrição da conduta, o contribuinte teve ampla condição de se defender exatamente sobre o fato que foi praticado, e aí eu acho que existe realmente o que Deus falou, um limite muito tênue aí entre a hora que é a sonegação, a hora que é fraude. Eu acho que não há prejuízo aí não, em relação a isso daí. Então, acompanha o relator. Então, acordo aos membros colegiados, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, tem sido o conselheiro Flávio, que dava provimento em relação à qualificação da multa. O conselheiro Gustavo votou pelas conclusões da relatora. Ok? Então, 12h28, a gente pedir aval para encerrar a gravação.